toda a parábola. Os irmãos, depois, se quiserem conhecer um pouco mais sobre este assunto, podem ler a parábola, naturalmente. Mas agora vamos apenas ler alguns versículos e capítulo 9, começando com os versículos 8 até o versículo 13. 9, 8, 13. Portanto, eu repito, Juízes, capítulo 9, versículos 8 a 13. Que nos diz assim: foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Mas a oliveira lhes respondeu: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, para ir balançar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para ir balançar sobre as árvores? Disseram então as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Mas a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, para ir balançar sobre as árvores? Segundo esta parábola, como disse, não vou ler a todos, os irmãos podem fazer isso. Segundo esta parábola, as árvores estavam debaixo do governo de Deus e não queriam ter outro rei. Mas a determinado momento muitas se rebelaram contra Deus e deixaram o seu verdadeiro lugar, procurando fazer a sua própria vontade e ter um rei sobre elas. Isto mesmo tem acontecido com os homens através dos tempos. Na parábola, as árvores, ao se rebelarem contra Deus, tentaram arrastar outras árvores que decidiram permanecer fiéis ao Senhor. Isto tem acontecido. E continua a acontecer sempre que as pessoas deixam de servir a Deus para servirem os seus próprios interesses. Confrontados com esta parábola, não podemos ficar indiferentes, irmãos. Surge a necessidade de nos interrogarmos: em que consiste o meu dever? Permanecer fiel ou deixar-me levar? É no dever de cada um de nós que temos que colocar a ênfase. Porque se Deus me deu dons especiais ou alguma graça em particular, eu tenho que usar estes dons e não abandoná-los ou trocar por outras coisas para ganhar o favor ou a honra dos homens. Conseguir uma posição mais alta na sociedade é sempre algo muito desejável pela maioria das pessoas. Mas será justo alcançá-la a qualquer preço? Podemos esperar que Deus nos abençoe se em nós existir o desejo de grandeza, seja de que tipo for, e se isso vem impedir de exercermos os dons que Deus nos concedeu, devemos trocar? Podemos ter a aprovação de Deus quando podemos ter a aprovação de Deus quando nos empenhamos em muitas outras coisas terrenas e desprezamos tarefas que contribuem para a expansão do reino de Deus na terra. Podemos ambicionar riqueza, honra, poder e muitas outras coisas que o mundo nos oferece, mas, sem qualquer dúvida, corremos o risco de perder a paz, de sermos santos, de termos menos oportunidade para orar e de sermos menos úteis na Igreja do Senhor Jesus Cristo. A grande bênção, a enorme felicidade nesta vida é sermos úteis
tanto a Deus como aos homens. A oliveira, a qual não aceitou deixar as suas qualidades, posição e submissão a Deus, disse: deixaria eu o meu óleo ou gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria reinar sobre as árvores? A figueira, posta diante do mesmo convite, respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para reinar sobre as árvores? Então o mesmo convite foi dirigido à videira, e esta respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para governar sobre as árvores? Devemos apreciar o privilégio de sermos cristãos, irmãos. E as capacidades que Deus nos concedeu de sermos úteis e enfrentar as tentações com a seguinte reflexão: a proposta que me oferecem é tentadora? Sim. Mas posso, por causa disso, devo deixar o meu óleo, a minha doçura, o meu vinho? Para uma oliveira, figueira ou videira, isto seria antinatural. Para um crente, deixar os frutos de uma vida santa seria muito pior. Recordam-se quando Jesus estava com os seus discípulos, ensinando-lhes, falando-lhes sobre o reino, sobre muita coisa a respeito do Pai e tudo mais. Muitos dos seus discípulos o abandonaram, deixaram Jesus. E os irmãos recordam-se com certeza, porque conhecem a passagem, que Jesus disse, virando-se praticamente para os 12: e vós, também quereis ir? Também me quereis abandonar? Também me quereis deixar? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Onde estão as palavras da vida eterna hoje? Temos-las em nossas mãos, aqui, na palavra do Senhor. Vamos nós deixar as palavras da vida eterna? Vamos nós deixar o autor da vida eterna para nós, a troco de qualquer coisa que o mundo nos ofereça? Deixarmos a nossa condição de cristãos seria algo terrível. Muitos o têm feito, irmãos. E vocês sabem, infelizmente, muitos têm abandonado a Igreja do Senhor em todo o mundo. Têm abandonado o caminho da santidade, o caminho da paz, o caminho da justiça, do amor, e voltado como uma porca lavada ao lamaçal do pecado. O que seria para nós deixarmos a graça, a verdade, a santidade, abandonar nosso Salvador Jesus Cristo? O que seria para nós? Lembremos-nos por momentos o caso de Judas. Era um discípulo de Cristo, como nós sabemos. Fazia parte dos 12 escolhidos por Jesus. Mas ele atraiçoou Jesus. A troco de quê? De uma oferta de dinheiro. E depois, o que aconteceu? Suicidou-se. Matou-se. Não só perdeu a vida eterna, como perdeu a vida. Para quem abandona a sua fé, para quem abandona a graça de Deus e abandona a seu Senhor Jesus, em troca de outra coisa qualquer, a sua vida terminará numa profunda frustração, numa total desilusão, porque nada poderá compensar o ato de abandonar a Jesus. Tudo mais é morte. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonarem serão envergonhados. Os que se apartam de ti serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor,
a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Jeremias capítulo 17, versículos 13 e 14. Amados irmãos, precisamos de nos arraigar mais fortemente à nossa fé, de fazer crescer a nossa fé para que possamos resistir às tentações que o mundo nos oferece. O simples facto de pensarmos em abandonar a fé, de deixar o nosso óleo espiritual, deve levar a que nos firmemos ainda mais. Temos que mostrar a alegria de ser quem somos. O cristão tem que ser alegre e mostrar ao mundo que tem um mundo diferente e que nesse mundo sente a alegria de ser diferente. Temos que nos firmar dia a dia mais e mais na fé. Temos que mostrar a alegria dessa fé. Ou por outro lado, temos que mostrar a fé, fazê-la resplandecer no mundo em que vivemos. Mostrar a alegria de ser quem somos com entusiasmo. Mostrar o nosso estado de graça, que ninguém se possa atrever a tentar-nos. Mostrar a nossa força de resistência. Mostrar que somos grandes vencedores, porque Cristo está connosco e nós somos de Cristo. Se Cristo venceu, com Cristo em nossas vidas, nós vamos vencer. Se Satanás olha para nós e nos vê felizes, contentes, bem firmes na nossa salvação, na nossa fé e ocupados no testemunho e no ensino do Evangelho, ele vai perder toda a esperança de nos derrotar. Agora, se nos vê desiludidos, tristes, desanimados, pensando tanto nas coisas da vida, nas coisas que o mundo tem e que nos oferece e tudo mais, ele vai dizer: tenho aqui uma vítima. Tenho aqui uma vítima. Mais tarde ou mais cedo vai cair. Infelizmente, como sempre tem acontecido, muitos, para obterem um salário mais elevado, uma determinada posição na sociedade, um maior relacionamento social, mais amigos, mais liberdade do seu tempo para seus afazeres e abraçarem determinadas situações pecaminosas, têm deixado um companheirismo santo e preciosas oportunidades de escutar a palavra de Deus, de permanecerem na graça e na misericórdia do Senhor e de servirem ao Deus Altíssimo. Tais pessoas podemos, sem dúvida alguma, considerá-las insensatas. Insensatas. Nécias. Tão nécias como foram os índios. Não. Tão nécias como foram os índios outrora, ao darem o seu ouro aos espanhóis em troca de pedaços de um espelho. Não sei se vocês conhecem a história, mas isto aconteceu. Isto aconteceu. Bom, não adianta dizer nada. Isto aconteceu. Os índios ficaram seduzidos com o espelho e deram ouro em troca de uma coisa sem valor algum. Qualquer tipo de riqueza, seja ela de que espécie for, monetária, cultural, social, material ou mesmo de diversão, obtida a troco do empobrecimento da alma, será sempre uma maldição. Quando um cristão aumenta o seu negócio, a sua reputação social, o seu tempo de lazer, a sua cultura, os seus bens materiais, o seu descanso, etc., de tal modo que estas coisas o impedem de assistir às reuniões da igreja, aos cultos, às atividades do corpo de Cristo, seja à semana, seja no domingo, está a ficar mais pobre espiritualmente, está a definhar e a ponto de morrer.
deixar o nosso óleo, a nossa doçura, o nosso vinho, símbolos da nossa submissão e serviço para Deus, para buscar outros símbolos que nada têm a ver com a nossa condição de cristãos, é abandonar o Senhor e desprezar os dons, as capacidades que Ele nos dotou, com que Ele nos dotou, e criar a ilusão de podermos agradar tanto a Deus como aos homens. Isto é mentira. Ou agradamos a Deus, ou agradamos aos homens. Não estou a dizer que temos de ser antipáticos para convosco, que devemos desprezar as pessoas, que não são. Não é nada disso, pelo contrário, devemos amá-las. Mas quando alguma coisa é-nos oferecido e nós estamos sendo tentados a reduzir o nosso tempo para Deus e nos deixamos seduzir, estamos a agradar mais aos homens do que a Deus. E Deus quer que sejamos totalmente dele, e que o amemos, amemos incondicionalmente. Trocar os tesouros do céu por interesses terrenos é a pior troca que um cristão pode fazer em toda a sua vida. Mateus 16, 26. Temos aqui uma leitura com a qual termino, que diz assim: pois que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? É uma pergunta. Cada um responda em seu coração. Deus conhece os nossos corações e sabe com certeza de que lado realmente nos encontramos. Que o Senhor os abençoe.